Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos estudando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos começar o capítulo 9. O capítulo ele vai fazer uma série de questionamentos aqui que tem um contexto, né, que é o capítulo anterior, onde ele estava falando sobre a questão das carnes impuras e uma série de regras do cotidiano que envolvem vários pontos, né? A sexualidade também, né? Casamento, virgindade, essas questões. E aí ele vai colocar: não sou eu apóstolo, não sou livre? Não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então ele está ali chamando aquelas pessoas, né, para quem ele está escrevendo a carta, que são os coríntios, uma comunidade que ele criou. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas, né, que é Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atará a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou o diz, ou não o diz certamente por nós. Certamente que por nós está escrito aqui. Ele começa a responder, ele está fazendo uma série de questões, né, que tem a ver de que forma a gente está no mundo. E a gente aproveita desse mundo, do alimento, do casamento, do trabalho. Ou não o diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, né? Repito aqui: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Na Bíblia de Jerusalém, essa parte está um pouquinho diferente, né? Ele diz assim: sim, por causa de nós é que isso foi escrito, pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança, e aquele que pisa o grão deve ter a esperança de receber a sua parte. Me parece ser um pouquinho mais parte, né? Mais clara essa questão do participante, de receber a sua parte. Então, o que a gente pode depreender de tudo isso, que é um convite bem difícil, né? Um grande desafio, que é conseguir vivenciar a palavra de Deus, né? Essas reflexões, esse conhecimento na rotina em que a gente trabalha, em que a gente lavra, né? Ele está falando aqui para um povo que é agricultores, agricultoras, lavradores, lavadoras, né? Então, é um povo que vai para a terra. Então, ele está dando esses exemplos, mas isso também cabe na nossa rotina de trabalho, de fazer coisas, né? É por meio dessas coisas que eu me ligo a Deus. E não separando, isso aqui é coisa de Deus, isso aqui é coisa do mundo. Aqui a gente não faz essa reflexão, porque é no mundo que eu vivo a minha relação com Deus, né? E ele continua: se você me ama as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho do Cristo, né? Então, esse é um ponto também bem falado aqui na doutrina espírita, que não há uma cisão entre as questões espirituais e as terrenas. Elas acontecem juntas. É por meio do meu trabalho aqui, na minha rotina pesada, que eu me espiritualizo. Não é distante disso, né? Entre uma encarnação e outra, no que a gente chama de erraticidade, eu posso aprender muito, mas eu ponho aquele conhecimento em prática, né? Me melhoro mesmo aqui, na rotina, no presente. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor ao que anuncia o Evangelho, que vivam do Evangelho, né? Lembrei de uma frase muito interessante que eu ouvi uma vez do Haroldo Dutra Dias, que ele fala assim, porque ele traduziu o Evangelho, né, do grego direto para o português. E tem feito essas publicações, né, não está completo, até onde eu sei, mas ele tem feito essas publicações, faltam essas últimas cartas e tal. E aí ele fala assim: nossa, eu gosto muito de ler o Evangelho
em português, em inglês, em francês, né? Ou no próprio texto antigo, no grego. Mas eu gosto mesmo quando eu leio o Evangelho numa pessoa. Ou seja, né, uma brincadeira que ele faz aí com as línguas para dizer: importante mesmo é colocar isso em prática. É esse o nosso convite. Vou parar por aqui e a gente continua semana que vem.